Quando os sonhos de uma família são interrompidos bruscamente? O que fazer quando você perde o controle? Como encontrar vida em meio à morte? No programa de hoje, você vai conhecer a história do pastor Josué Leite, que perdeu uma das suas 3 filhas em um grave acidente. Ele e a sua família são um bom motivo para viver. Conheça agora essa história. Naturalmente, a vida nos impõe uma ordem de viver, uma forma de viver. As despedidas, elas parecem ser mais fáceis de serem elaboradas quando os mais velhos se vão primeiro. E quando um pai, uma mãe, precisa se despedir de um filho, como fazer isso? A nossa conversa de hoje fala sobre esperança em meio à morte, sobre vida em meio à morte. É o que você vai conferir ouvindo a história desta família do pastor Josué Leite. Eu te convido a ficar comigo durante todo o programa, também com o Guilherme. Seja bem-vindo, Gui, mais uma vez. É uma honra te receber aqui. Obrigado, Thalita. Com o Lucas. Obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado mais uma vez, Thalita. Vocês que são pais, então, eu acredito que seja uma temática ainda mais difícil, né, da gente elaborar. Acho que é para todo mundo a questão da morte. A gente costuma atribuir uma ordem natural das coisas acontecerem e, como a gente sabe, a gente não tem o controle de absolutamente nada. Quando essa ordem, na nossa experiência, ela se inverte, há que fazer um caminho, né, de resiliência, de luto e de ressignificar. E como a gente sempre gosta de fazer, a gente começa ouvindo, né, o depoimento do nosso entrevistado, daquele que pôde colaborar conosco hoje, compartilhando um pouco da sua história. Vamos conferir. Estávamos indo para Nova Era, uma cidadezinha aqui perto, levar nossas filhas, né, as 3 filhas, para curtir o restinho das férias de janeiro. E aí, então, pegamos estrada e, como sempre, elas cantando, louvando a Deus dentro do carro e, no meio do caminho, dormiram. Nós saímos daqui mais ou menos 10 horas da noite. É um percurso de 1h30, 2 horas. Mas por volta ali de meia-noite, né, quando já chegando em João Molevade ali, nos 5 Estrelas, então ao fazer uma curva, até simples, tinha acabado de ultrapassar um caminhão, e aí a partir daquele momento eu perdi o controle do volante, não tinha mais domínio sobre o volante e vinha um caminhão na contramão, né, na mão dele, na verdade. Porque aí o carro eu perdi o controle, ele começou a ir para a contramão, voltava, ia na contramão, voltava, e aí a minha esposa, olha o caminhão, olha o farol. Eu falei, estou vendo, mas olha aqui, eu não consigo mais ter o controle. Então naquele momento era esperar ver o que ia acontecer, e aí aconteceu. Batemos de frente com aquela carreta, o carro rodou, parou na mão que a gente estava indo de direção, e aí quando parou eu falei, amor, tudo bem? Tudo bem. Mas olhamos para trás, aí a gente não viu as nossas filhas. O que a gente viu foi o asfalto. O carro se partiu ao meio, se dividiu em 2, exatamente entre nós, eu, minha esposa e as nossas filhas. Então nós descemos do carro e fomos acudir, atravessamos a BR e fomos acudir as meninas. Mas não imaginávamos o cenário que a gente encontraria, uma tragédia. Mas aí quando nós nos aproximamos, de cara eu já vi que a nossa filha caçula, que estava atrás de mim, já estava morta, né? E a minha esposa deu a volta para acudir as outras 2, e pegou a nossa mais velha e tirou ela do cinto, ainda em estado de choque, e colocou sobre os seus braços e foi apalpando-a para ver se pelo menos ela estava inteira, toda ensanguentada, toda machucada, toda quebrada. E eu então me aproximei da caçula, a Clara, de 5 anos, morta, e aí então eu toquei nela e ali eu levantei os meus olhos aos céus. Falei, Senhor, o Senhor deu, o Senhor tomou. Acho que eu posso dizer como Jó. Louvado seja o nome do Senhor. E ali naquele momento agradeci a Deus e virei para minha esposa, amor, Deus levou a Clarinha. Ela disse, eu estou vendo. E ali enquanto ela acudia a mais velha, eu vi que a do meio, a Paula, não estava no carro. Eu falei, você está vendo a Paula? Não. Eu comecei a chamar por ela, em vão, né? E ali então, apalpando no mato, procurando, aí eu ouço uma voz da estrada, tem alguém aqui. Quando eu volto, eu encontro a nossa filha do meio, na valeta da BR,
em estado ali de choque, dobrada. Então desdobrei ela, coloquei ela sobre minha perna e na mesma hora o Espírito Santo de Deus repreende o espírito de morte, porque ela estava realmente num estado já quase morta. O impacto, né, disso tudo para um pai, para uma mãe, momentos ali consciente, inconsciente, em choque, o trauma, também a revelação que ele compartilha espiritual ali daquele momento. O que é isso emocionalmente para um pai, para uma mãe? É difícil até de ouvir a história. Quando a gente sequer imagina, ao ouvir a história, nós temos, por uma questão natural, nos colocarmos diante daquela situação. Né, ele vai dizendo a história, na minha cabeça eu fui construindo toda a cena. E a gente imagina, meu Deus, e se fosse conosco, como é que a gente vai reagir diante de tamanha tragédia? E a gente imagina como é que os fatos ali que ele narrou são absolutamente surpreendentes e o que me praticamente choca é como que ele deu conta de desenvolver aquilo ali com tamanho discernimento momentâneo ali na hora, com tamanha capacidade de olhar para aquela situação. O que normalmente a gente entraria em total desespero e seria absolutamente natural. Como que a gente lida com isso? Impossível da gente descrever qualquer chance da gente acertar o que poderia acontecer com qualquer um de nós, que reação que teríamos. O que me surpreende é que a partir das experiências anteriores que eles tinham, ele conseguiu fazer aquela condução, obviamente ali guiado por Deus, obviamente ali sobre esse cuidado na vida deles, para lidar com isso. E é claro, Thalita, que tudo que acontece ali naquele primeiro momento é muito importante, mas todos os desdobramentos disso depois é que vão conduzir toda a nossa vida para um sucesso de lidar com isso ou para a gente carregar marcas profundas para o resto da vida. Um impacto muito grande nessa... Se olhar todo esse cenário, né? Como você falou, a gente não consegue mesmo se imaginar de maneira nenhuma nessa situação. E a gente vai ver agora na sequência dos fatos, dos acontecimentos ali, o desdobramento disso, né, para a família como um todo, né? Vamos ver. No outro dia, ali, elas foram preparadas para transferir para Belo Horizonte, para o Mater Dei, e eu fui para o cemitério para receber, para a gente poder receber o corpo da Clarinha para enterrar. E ali, então, enterramos a Clarinha. E aí eu passei em casa, no nosso apartamento, antes de ir para o hospital Mater Dei, para poder acompanhar as outras duas. E ali, então, a minha esposa me para no meio do corredor do apartamento e disse, olha, eu quero as minhas filhas de volta. E eu falei assim, e se Deus não quiser devolver? Vamos fazer diferente? Vamos colocar essas duas também nas mãos de Deus? Porque se Deus quiser levar, Ele vai levar. E deixa Deus fazer a vontade dEle. E ali, então, oramos, eu orei com ela. Eu falei assim, Deus, o Senhor já levou a Clarinha, está com o Senhor. Agora essas outras duas, se acharmos graça aos teus olhos, e se o Senhor desejar nos devolver, que elas voltem sem nenhuma sequela. Depois que nós entregamos nas mãos de Deus, aí Deus fez o que Ele queria, para mostrar para todo mundo que Ele é Deus, Ele dá a vida e Ele tira. E ali então, a nossa filha mais velha, rapidinho, traumatismo craniano, toda quebrada, os pulmões perfurados, deu edema na cabeça dela, mas Deus foi tão grandioso. O edema sumiu, desapareceu, o traumatismo craniano desapareceu, o médico vinha preocupado falando daquilo, mas ao mesmo tempo, aí daí a pouco ele já falava, olha, aconteceu alguma coisa, sumiu. E ela foi só melhorando, melhorando. A nossa do meio era mais grave. Baço explodiu, pulmão esquerdo explodiu, ficou em coma 13 dias. E no primeiro dia já que ela chegou no hospital, o cirurgião torácico fez um ultrassom do pulmão. Aí ele chegou para mim, papai, eu tenho uma notícia para te dar. O pulmão da sua filha, ele explodiu, esfarelou. E ela também estava com traumatismo craniano, uma loucura. A pressão craniana dela chegou a 48. E a pressão craniana de uma criança na idade dela na época, 7, 8 anos, a pressão normal é de 14, 15. Então ela poderia morrer a qualquer momento. Mas a gente confiou em Deus mesmo, a gente descansou no Senhor. E foi incrível. E aí, então, fez aquele primeiro ultrassom, ele me falou essa notícia, eu falei, não, tudo bem. No dia seguinte, fez mais uma. Aí ele falou, olha, o pulmão dela reagiu um pouquinho. Só vamos esperar estabilizar e tirar o que sobrou. Eu falei, tudo bem. Aí, quando foi já no terceiro dia, o acidente foi de quarta para quinta. Aí, quando foi no domingo,
fez o 3º ultrassom. Aí ele então me procura de novo. Papai, tem uma notícia para te dar. O pulmão do seu filho reagiu mais um pouco e por hora a gente não vai fazer nenhum procedimento cirúrgico. Lucas, como desenvolver essa cultura de entrega, de dependência, em meio a tantas ansiedades que a gente traz com a gente, preocupações, angústias mesmo da existência, né, da caminhada? Sim. O ideal é a gente cultivar isso nas pequenas coisas, né? A gente vai se preparando ali nas pequenas coisas. Com certeza não foi a primeira vez que ele fez isso, né? Com certeza não foi a primeira vez que ele colocou nas mãos de Deus as decisões, não foi a primeira vez que ele colocou sob o controle de Deus as coisas, né? Então, para a gente estar pronto para a batalha, né? A gente tem que treinar. A gente tem que estar treinando, a gente tem que estar capacitado, né? Não adianta a gente querer ter o reflexo correto ali na hora da grande adversidade se a gente já não estiver treinando ali nas pequenas coisas, né? Então é treinar, colocar o dia na mão de Deus, né? Colocar as decisões, né? Se a porta estiver fechada, agradeço que ela está fechada, provavelmente tem uma aberta melhor lá na frente, que pode ser ano que vem, pode ser daqui a 2 anos, pode ser daqui a 5 anos, né? E a gente treinando, né? Cultivando essa mentalidade, cultivando essa fé, né? Às vezes as pessoas acham que a fé é ou tem ou não tem, né? A gente esquece que tem medidas de fé, né? Eu vou expandindo a minha fé, né? Eu vou crescendo de fé em fé, né? E a gente perde essa noção, né? Essa noção do processo, essa noção na grande adversidade. Eu já tenho que estar treinado ali nas várias pequenas adversidades que a gente tem no dia a dia, né? As várias pequenas contrariedades. Né? Então, é o que eu sempre indico para as pessoas, eu sempre indico para os meus clientes, olha, não adianta a gente querer ter paciência em casa, não adianta eu querer ter paciência no lar, se eu estouro no trânsito, se eu estouro no trabalho, se eu estouro, não adianta eu querer limitar a hora que eu vou funcionar bem, eu tenho que funcionar bem o tempo todo, né? Tem que ser um hábito de vida. Né? Então, é um cultivo desses hábitos, transformar as coisas boas em hábito. É resistir a esse hábito da urgência, né? Sim. Porque, às vezes você está lá, tudo que você pede é urgente. Não, eu preciso urgente, eu preciso urgente, eu preciso urgente. Se tudo é urgente, o que de fato é urgente, né? Então, a gente vai entrando num ritmo automatizado, acelerado, uma coisa meio robótica ali, né? Num compasso que a gente não dá conta, né, de seguir. E vamos ver, então, como que após essa sequência, né, de boas notícias, como que foi a retomada das meninas para casa? Elas não ficaram, né, nem 30 dias no hospital. Aí eu levei as 2 para casa, só que elas não podiam andar. Então elas ficavam rastejando dentro de casa, né? E com o passar do tempo, elas ficam inquietas, né? Criança não sossega, né? Então elas começaram a se segurar nas paredes, arrastando. E aí daí a pouco as coisas começaram a se normalizar. Elas começaram a andar com uma certa dificuldade, elas não aguentaram ficar em cadeira de roda, em andador, nada disso. No início foi rastejando mesmo, mas depois já começou a almejar assim, alguns passinhos, assim, com dificuldade. Mas olha, com pouco tempo, rapidamente, elas começaram a andar mesmo e as coisas foram voltando ao normal de uma forma incrível. Eu não sei o que você está vivendo ou o que você já viveu, de situações que te trouxeram tristeza, angústia, dor, né, mágoa, às vezes desejo até de tirar a própria vida. Mas eu quero dizer para você, olha, Jesus que se deu por nós, Ele deu a vida por nós. Né? E se precisasse dar a vida por uma pessoa, Ele daria, para mostrar o nosso valor que nós temos para Ele. E olha, e assim como eu e a minha família, minha esposa, passamos por essa experiência, por essa tragédia, sim, né? Nós temos saudades da nossa filha, mas olha, eu quero dizer para você que você tem valor para viver. Você não precisa, né, fazer nada ou ficar preso a nada que te jogue para baixo, que te tire, né, ou que você não consiga ver o seu valor. Porque todos nós temos um valor incalculável. E o amor de Deus, enviando seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós, demonstrou isso. Né? Então você tem sim motivo para viver. Eu achei lindo ali o pastor Josué terminando com essa parte falando sobre o amor de Jesus, né? Porque o que aparentemente seria
uma perda e o motivo da nossa desolação, né? Tipo, Jesus morreu, acabou tudo, foi o motivo da nossa salvação, né? A oferta dele, a entrega dele, não houve e não haverá nenhuma oferta maior do que isso. E quando ele aponta para essa realidade, ele inclusive lançou um livro, né, Vida em Meio à Morte, que compartilha o testemunho deles, né, a experiência que eles vivenciaram. Isso nos aponta para os sacrifícios que nós precisamos fazer, para as entregas que nós precisamos fazer. Eles, naquele momento, eles puderam ou adorar a Deus, como ele falou, Senhor Deus, Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, ou eles poderiam adorar a dor da perda da Clarinha que se foi, a dor daquele momento, né, de estar no hospital com aquela realidade, a dor de, tipo, eu não vou conseguir celebrar essa renovação que a gente está vivendo, das meninas começarem a dar os primeiros passos de novo, eu vou focar no que eu perdi. E como a gente não faz isso? Como a gente pode evoluir para claro, é claro que eles estão, isso aqui, como a gente sempre diz, é um testemunho de pessoas que foram curadas, foram restauradas e hoje estão sendo fonte de cura para outras pessoas. Mas com certeza, dentro de casa, eles têm que lidar com a saudade, eles tiveram que lidar com todo o processo do luto, vendo outras 2 filhas aprender a andar de novo. Thalita, nos impressiona muito, né, como o Dr. Lucas falou, essa pessoa, para ter tido a capacidade de agir como agiu, ele certamente viveu essas experiências anteriores como o adestramento para esses momentos. Não que a gente tem que ficar treinando essas coisas porque vai acontecer em algum dia, não. Mas quanto mais eu exercito essas práticas de desenvolvimento de fé e saúde emocional, melhor apto eu serei caso aconteça. E a gente não está falando só de uma tragédia como ele aconteceu, algo tão grave, tão drástico. Pequenas perdas também são muito mais bem cuidadas por nós e bem recebidas por nós, se eu já vivenciei isso de alguma forma. Então, essas pequenas práticas que podem passar por sem importância para nós, mas todos os dias eu faço isso cotidiano, eu entrego meus filhos diante do Senhor. Senhor, meus filhos não pertencem a mim, pertencem ao Senhor. A minha vida está diante do Senhor. Se eu exercito, às vezes, as pequenas perdas que eu tenho... As pequenas frustrações. As pequenas frustrações que eu tenho, e eu me coloco diante do Senhor com gratidão. Senhor, obrigado por esse tempo que eu tive, essa oportunidade, não tenho mais. E eu tenho aquela esperança de que ali na frente eu vou ter uma outra coisa. Pode ser que tenha, pode ser que não. Mas bendito seja o nome do Senhor. Amém. A si mesmo. E a gente percebe o quanto que ele teve uma fé madura nesse sentido, porque em outras ocasiões a gente também percebe pessoas que, através de um outro aspecto, mas de uma imaturidade de fé, faz isso de uma forma espontânea, mas ele não tem vivido aquilo. Na hora da dor, do sofrimento, ele entrega para Deus também, só que ele não teve aquilo desenvolvido. Então, rapidamente, aquilo vai à falência. E ele vai passar por uma dor muito mais grave, muito mais intensa. Seria como se fosse uma emoção? Tipo assim, como se fosse uma emoção. Uma coisa que... Eu entrego para Deus porque eu sei que é isso que eu tenho que fazer mesmo, mas aquilo não é racional, coerente com toda a profundidade de vivência e de espiritualidade já construída. Então, por isso que a gente tem que viver isso no cotidiano, no dia a dia. Porque no momento que eu for requisitado a colocar isso em prática, eu estou habilitado. Né? O exemplo que o Dr. Lucas falou, a gente está treinado e habilitado a todo momento para que, se porventura eu ter que colocar aquilo em evidência, eu não tenho que treinar, não. Já está treinado, já está habilitado, eu estou apto para isso. Então, que beleza que é ouvir um testemunho desse, de alguém que a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, eu queria alcançar isso, eu quero alcançar isso para a minha vida. Né? Chegar ao ponto de, diante de uma tragédia absurda, ele agir com fé e sustentar essa fé. É isso. A ponto dele virar no hospital para a esposa dele e falar assim, mulher, minha esposa, se eu prover ao Senhor levá-las também, ele vai levar. E uma coisa que eu acho interessante dessa oração é que ele poderia ter pensado assim, como acontece com a gente mesmo. Tipo, Deus esqueceu de mim e levou minha filha. Mas, assim, a leitura que eu fiz da oração dele, quando ele fala assim, se a gente achar graça diante do Senhor, que elas venham sem sequela. É tipo assim, o mesmo Deus que pode levar uma filha minha, ele pode devolver 2 sem sequela. É tipo assim, eu posso esperar algo bom desse Deus, eu não preciso esperar que ele é um Deus maquiavélico, que ele levou minha filha e pronto, acabou, entende? Então, ele deu um novo significado ali, não só para a dor dele, mas para
para a fé dele, para o relacionamento dele, para as conversas. Eu tenho um nível de intimidade com Deus que eu posso falar coisas com ele do que eu estou sentindo, do que eu preciso. Deus, eu quero elas de volta, mas eu quero elas de volta bem. Né? Então, assim, ele poderia ressignificar isso caso não fosse uma resposta positiva. Que intimidade, né, Tânia? Mas não é isso. Sim. É tipo assim, ô Gui, me dá o melhor. Ainda que eu tenha que ressignificar o médio que você possa me dar, mas você pode me dar o melhor? Isso. Então, assim, essa expectativa do relacionamento com Deus. A gente fala muito também sobre igual a academia, né? Sim. Você treinar um músculo de fé, né? Sim. Aí ele vai ficando cada vez mais forte, vai doendo, vai tensionando, vai pressionando aquilo ali, aí a sua fé vai ficando cada vez mais forte também. A gente vai praticando e vai se exercitando, porque a gente vê assim e é muito bonito, mas não é simples, né? Não é simples você ter essa fé nesse momento. Lá em casa nós temos o hábito de orar antes da nossa alimentação, a gente ora junto, eu e a Paola. E eu lembro um dia que a gente não estava muito bem, né? A gente tinha tido algum desentendimento por alguma coisa. Ora aí, ora você. Não, ora você, ora você. Aí eu lembro, eu falei, Senhor, obrigado por esse alimento, amém. E depois eu fiquei pensando, falei, caramba, até um momento de raiva assim já é difícil, né? Eu fiquei imaginando aqui, imagina numa situação dessa, uma mistura de raiva com frustração, com tristeza, com luto. Com culpas que possam estar permeando toda essa relação, toda essa construção de um acidente, quem está dirigindo, como é que funciona isso, e dentro de casa, você traz a culpa para a mesa, né? Você vai sentar à mesa com alguém que você ama, que você casou, que é seu filho, mas a culpa está ali no meio daquela relação, gerando uma tensão que impede até uma oração. Sim, gera uma tensão. Assim, um motivo bobo, né? Ali no nosso caso, ali na minha casa, era um motivo banal, né? E a gente vai se exercitando, né? A gente olha para isso e aprende, né? E para os grandes momentos a gente poder confiar em Deus, né? E ter essa fé que ele teve, né? Igual o Guilherme falou, que eu tenha também, né? Se um dia eu passar por alguma adversidade, que eu tenha também, que eu consiga, né? Que eu já tenha exercitado, que eu já esteja bem treinado, né? Para eu confiar em Deus no meio desse caos. Porque ele contando, ele dá vontade de dar um abraço nele. Fala nas meninas, né? Sim, imaginando a cena ali, eu falei, meu Deus do céu, olhando para trás, ele não tem metade do carro, né? Eu falei, caramba. É uma cena que não tem condição. Terrível, né? E mantendo a fé em Deus, né? E é interessante que eu tô aqui, que eu tava lembrando, e eu tô rindo porque eu tô lembrando de um meme, né, que fala assim, alguma coisa, eu nunca decoro os memes, gente, é uma coisa terrível, eu decoro a essência do negócio, mas é tipo assim, que de tanta provação, de tanta luta, eu tô quase o Rambo, né? A gente não está dizendo que a gente quer ter que a gente deseja passar por uma guerra atrás da outra, que a gente olha para situações e fala assim, nossa, eu estou me tornando o Rambo gospel, o Rambo crente, não é nada disso. Mas é ter uma convicção madura de fé de que no mundo teremos aflições, e as aflições podem ser uma impaciência, uma dificuldade para conversar dentro de casa, a aflição pode ser um desemprego, pode ser uma notícia de uma enfermidade, pode ser um acidente gravíssimo, pode ser qualquer outra frustração. Isso é normal da nossa condição humana. A gente não vai virar diante das situações e vai ter as melhores frases, os melhores discursos. Às vezes a gente vai até ter uma condição de fazer uma oração como essa, mas às vezes você tem um outro jeito de expressar a sua fé com Deus. Você tem um relacionamento com Ele diferente. Às vezes tão diferente que você consegue fazer uma oração como essa, né? Senhor, obrigado por esse alimento, amém. Ou Senhor, tu sabes, amém. E pronto, e seguir ali nessa jornada e tá tudo bem, né? Porque isso faz parte da construção de significado desse relacionamento que você tem experimentado com Deus, né? O que muitas vezes a gente impossibilitado, o que a gente está dizendo aqui, deixar com que, né, as leves e momentâneas tribulações nos impeçam de ver o que a pressão de Deus está gerando em nós. Porque a pressão de Deus em nós pode gerar algo bom ou gerar
algo ruim. Eu lembro, você estava contando da sua experiência, que eu passei por 2 vivências que para mim foram muito difíceis, que foi a perda da minha mãe, a perda da minha irmã, ambas em um tempo muito curto. A minha irmã, por exemplo, eu conversando com ela no WhatsApp, com a outra irmã, num hospital que estava com pedra nos rins, conversando no WhatsApp, nunca mais me respondeu. Falei que nunca mais me respondeu. Então, quando já passados, né, 3 anos desse dia, quando você tem que ressignificar isso, não é tipo assim, nossa, eu sou uma super crente que eu... Não, é você colocar as coisas em cada lugar, entendendo que na perspectiva que ele vê, eu nunca vou poder ver. Eu nunca vou poder ver. De onde ele está, de onde ele estava, o Josué nunca vai entender. A família dele, as suas vivências, a que você está vivendo é mais alto, é mais sublime, é além do nosso entendimento, é além da nossa perspectiva terrena, momentânea, circunstancial, né? Então, é a gente aquietar o nosso coração e saber que Ele é Deus. E quando a gente está diante dessas pequenas e grandes tribulações, a gente precisa dar nome para o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? É a dor? Quem é o meu Deus? É o luto? Quem é o meu Deus? É o que eu perdi? É essa empresa que faliu? É essa situação? É essa depressão? É não sei o quê? Ou eu vou buscar ajuda, eu vou me tratar, eu vou para um ambiente terapêutico para que eu me fortaleça, eu vou tomar uma medicação porque, ao contrário de alguns pais, eu não estou conseguindo passar por isso. Me alonguei aqui porque eu queria compartilhar também um pouco dessa minha vivência, mas eu espero que você, em meio à morte, seja ela qual for, você encontre a vida de Deus, a esperança para mim e a esperança para você. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada, Gui. Obrigada, Lucas. Obrigado, Thalita.